Grécia. País no Mediterrâneo que por muitos anos foi conhecido por ser o berço da civilização ocidental, passando conceitos vitais para todo o mundo em diversas áreas, como a filosofia, medicina, matemática e a democracia. Além disso, no país nasceram as Olimpíadas e a mitologia grega. E se isso não for o suficiente, a Grécia ainda tem paisagens lindas, que fazem o lugar ser um dos mais visitados do mundo, recebendo mais de 16 milhões de turistas todos os anos. Mas apesar disso, a Grécia é um exemplo de como não gerir um país nos bons tempos, pois uma coleção de erros levou à difícil situação econômica mesmo 13 anos depois da crise de 2008, onde o país foi um dos mais afetados no mundo. E nesse vídeo, vamos entender como que a nação que serviu de berço para tantas áreas do conhecimento teve a sua economia completamente deteriorada nos últimos anos, com atualmente 1/3 de toda a sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Para isso, precisamos voltar para 1949, com o fim da Guerra Civil Grega. Naquela época, a Grécia estava destruída, mas com a ajuda financeira dos Estados Unidos aos países europeus pós-Segunda Guerra Mundial, o que ficou conhecido como Plano Marshall, a Grécia recebeu cerca de 380 milhões de dólares, e sua economia começou a se recuperar rapidamente, com os investimentos nos setores de serviços e turismo, além do histórico destaque do país no transporte marítimo, sendo até hoje um dos maiores no mundo. E essa forte recuperação econômica se reflete nos números, tendo em vista que o período entre 1950 e 1973 ficou conhecido como o milagre econômico grego, com sua economia crescendo em média 7% ao ano, o qual era o segundo maior crescimento do mundo na época, apenas atrás do Japão, além do PIB per capita dobrar entre 1960 e 1980, e a taxa de desemprego do país ser de apenas 2,6% no final da década de 70. Contudo, com a crise do petróleo em 1973, o preço dessa commodity disparou, e a Grécia, como era um país importador do produto, sofreu com esse aumento, sendo esse o principal responsável pela inflação do país, a qual se mantinha abaixo de 5% por mais de 20 anos, disparar para 26% em 1975, só vindo atingir o mesmo patamar anterior no ano de 1997. Além disso, o governo grego não é eficiente em captar impostos, e isso pode ser explicado pois o país carece de indústrias fortes domésticas, com 59% dos trabalhadores do país empregados em negócios pequenos, de menos de 9 pessoas, o que é o dobro da média da União Europeia. E esse tipo de negócio facilita empregar trabalhadores não declarados, evitando o pagamento de impostos e previdências sociais. Nos anos 80, o governo grego implementou políticas não condizentes com o orçamento do país, gastando excessivamente com o bem-estar social da população, com um sistema previdenciário generoso demais, excesso de funcionalismo público e estipulando demandas protecionistas nas indústrias locais. E esses gastos excessivos resultaram em um aumento enorme na dívida pública, pois só conseguiram ser mantidos através de empréstimos. E após a adoção do euro em 2001, empréstimos se tornaram muito mais fáceis de serem tomados pelo governo grego, já que os rendimentos dos títulos gregos e as taxas de juros caíram enquanto se misturavam com os membros mais fortes da União Europeia, como a Alemanha e a França. Para ter acesso a essas linhas de crédito generosas e lutar contra a inflação, o governo grego não poupou esforços maquiando dados, visando ser aceito na zona do euro, pois um país precisa ter alguns pré-requisitos econômicos, como, por exemplo, um déficit orçamentário abaixo de 3% e uma dívida abaixo de 60% do PIB. E a adoção do euro permitiu ao país continuar com as políticas irresponsáveis por mais alguns anos. Porém, quando a crise de 2008 ocorreu, a Grécia, diferentemente de outros países desenvolvidos, não poupou dinheiro em épocas de otimismo de mercado para se proteger de crises, e com isso, o país estava endividado e sem poupança para aumentar os gastos públicos. Além disso, a questão do euro também é relevante, pois apesar de uma moeda única ajudar bastante nas relações comerciais, ela retira a autonomia de um banco central para lidar com a crise. E no caso da Grécia, a desvalorização do dracma ajudaria nas exportações e no turismo, o que provavelmente amenizaria a crise interna no país. Todavia,
quando uma nação usa o euro como sua moeda, ela está ligada a outras economias muito mais fortes e, consequentemente, dificultam a adoção de políticas para tirar o país desse cenário. E mesmo com mais de 320 bilhões de euros repassados para recuperar a Grécia desde 2010 e as tentativas do governo grego de manter a austeridade, as consequências econômicas são alarmantes. Mesmo depois de 13 anos da crise, a taxa de desemprego do país será a maior da União Europeia, em 15,4%, além de possuir a segunda maior dívida em relação ao PIB do mundo, de 196%, ironicamente, apenas atrás do Japão, e o seu PIB diminuiu em mais de 45% desde 2008. Portanto, a situação da Grécia parece muito longe de mudar, tendo em vista sua instabilidade histórica e sua reputação, sendo muito difícil imaginar o país atraindo investidores dispostos a colocar seu dinheiro nesse cenário. Apesar disso, a economia da Grécia estava se recuperando aos poucos antes da pandemia, com a população e o governo aprendendo com os erros do passado, mantendo a austeridade e procurando recuperar a confiança internacional para estabelecer um cenário otimista para negócios e investimentos. Talvez, com muito otimismo e esforço do povo grego, a nação que já serviu de exemplo para diversos outros países no mundo consiga se reerguer e dar esperança ao seu povo após anos de tanto sofrimento. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo país que você deseja ver aqui no canal. E além disso, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe o conteúdo com os seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.